já há um tempão. Tomara que essa operação iniciada ontem pela polícia no Detran desvende esse mistério também e coloque gente na cadeia. Porque essa história de apreender carro à torto e à direito, sem motivo aparente, para levar pro pátio, para extorquir o dono do carro, tá uma vergonha aqui em São Paulo. Não é de hoje que isso acontece, já denunciamos isso várias vezes. Teve a pandemia, eles deram uma trégua, voltaram com tudo agora. Estão apreendendo o carro por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Já mostramos isso aqui. Os carros são apreendidos sob as mais diversas alegações. Os carros são levados para pátios fora de São Paulo, que já é bem estranho. Já é bem estranho. A pessoa tem que pagar uma bala pela estadia do carro no pátio e pelo guincho também, o que é um roubo. Estão cobrando com o guincho, é um roubo. R$351 pelo guincho, fora a estadia no pátio, que pode chegar a R$30, R$35 por dia. E aí, eu peço a atenção de vocês para esse caso do nosso ouvinte, não vai ser identificado, mas olha só o que aconteceu com ele. Ele comprou um carro para o pai dele, que é taxista, um táxi, e ele, como tem que ser feito, procurou o DTP, o Departamento de Transportes Públicos da Prefeitura, que é o setor da Prefeitura que regulariza os táxis, entre outros transportes, van escolar também é o DTP, mas enfim, você comprou um carro e você quer transformar ele em táxi, você tem que ter a autorização do DTP, você tem que agendar uma visita lá, uma inspeção do carro para que ele possa ser regularizado. Ele comprou o carro. O DTP demorou um mês para agendar essa visita. Então ele comprou no começo de maio, no dia 1º de maio, e só no dia 31 é que o DTP falou assim, pode vir dia 31 aqui que nós vamos verificar o carro. Então no dia 31 ele saiu com o carro para levar até o DTP para que ele fosse regularizado. Só que é o seguinte, como o carro tinha sido comprado já há um mês, ele não poderia circular mais, em tese, sem placa. Um mês depois ele tem que estar já licenciado. E foi exatamente no dia 31, quando o carro estava sendo levado para o DTP, que esse carro foi parado por uma blitz da Polícia Militar. Ele explicou para o policial, olha, eu estou saindo agora aqui, no dia 31, para regularizar no DTP, mas não teve jeito. Não teve jeito, o policial apreendeu o carro. Vamos ver o que diz esse nosso ouvinte, não vai ser identificado, mas ele falou que tudo isso aconteceu porque demorou uma eternidade para que o ok do DTP viesse para que ele fosse levado para essa fiscalização. Vamos ouvir. Até você ter o ok do DTP para homologar o carro, agendar aí na vistoria, passaram-se aí 31 dias do faturamento da nota fiscal. Finalmente veio o agendamento do DTP, para ele comparecer no pátio do DTP para fins de homologação do veículo. E no trajeto, indo para o DTP, ele foi parado pela Polícia Militar de Trânsito. O policial pediu os documentos do veículo. Obviamente não tínhamos o documento, porque o carro estava em vias de licenciamento, processo de licenciamento. Mostramos os e-mails, mostramos a carta comprovando o agendamento e tal. Mas ele foi contundente em dizer que o veículo estava sendo rebocado por falta de documentação. Aí a nossa indignação aqui foi que a gente estava cumprindo uma decisão do município, né? O veículo estava guardado em casa, a gente pegou o veículo para cumprir uma decisão de vistoria do veículo para táxi, junto ao DTP, e no trajeto ele foi rebocado, e mesmo explicando todo o processo junto ao DTP, o policial de trânsito acabou removendo o veículo para o pátio de Caieiras aqui em São Paulo. Esse bloqueio da Polícia Militar e depois o guinchamento aconteceu onde? Aconteceu na Radial Leste, numa altura do número 3000 ali mais ou menos. Em São Paulo, né? Em São Paulo, em cidade de São Paulo. E foi levado para onde? Foi levado para o pátio de Caieiras, na Grande São Paulo. Explicaram por que foi para fora de São Paulo, não? Não explicaram. E a partir daí vocês foram até o pátio para retirar ele de lá, né? Sim, a gente foi, mas aí tivemos o retorno de que o veículo só sai de lá licenciado. Expliquei por e-mail para eles que, olha, o veículo estava cumprindo um mandado de vistoria junto ao DTP, então por isso não tem licenciamento, que vai ser utilizado para táxi. E teve uma negativa lá, que realmente o veículo só sai de lá com a documentação, com o Renavan, então nós estamos nesse imbróglio aí. Para ser licenciado como táxi, ele precisaria sair do pátio e ir até o DTP, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, a gente tá aí agora num círculo aí vicioso que eu só consigo tirar o carro de lá licenciado. Só que eu só consigo licenciar se ele cumprir a vistoria do DTP que ele estava cumprindo no dia da remoção do veículo. Então eu não consigo tirar o veículo porque não está licenciado e eu não consigo licenciar porque o veículo está preso no pátio.
Quer dizer, estamos falando de dois órgãos oficiais, né? A prefeitura de um lado, o governo do estado do outro e o cidadão no meio. Exatamente. Então a solução que o Detran nos deu aqui para a gente foi licenciar o veículo como particular, para depois, posteriormente, eu voltar de novo a todo o processo para virar o carro para táxi novamente. Ou seja, vou ter que pagar a documentação, pagar IPVA, que o táxi, a gente comprou o táxi sem a necessidade de pagar IPVA, porque o táxi hoje ele é isento de pagar IPVA, porque ele é destinado ao trabalho. Agora a gente vai ter que pagar o IPVA, algo em torno de 8, 9 mil reais aí, porque a gente está tendo que arcar do nosso bolso. Então assim, meu pai é taxista há mais ou menos 35 anos por aí. Ele está bem angustiado, está até querendo parar de trabalhar, está com depressão em casa, porque ele fala que ele nunca passou por uma situação vexatória como ele passou. Aí, confesso a vocês que toda essa burocracia, essa falta de cuidado com o cidadão que sempre pagou impostos, aí acaba desmotivando a continuar lutando aí para a gente trabalhar e conviver aí de uma forma tranquila e pacífica com todos aí. Isso tudo porque ele cumpriu a lei. Estava cumprindo a lei. Parece ser ironia do destino, ironia, mas estava cumprindo a lei. É isso, deu para entender? Deu para entender? Olha, quem está acompanhando a gente no canal no YouTube, está vendo aí os documentos, esse que está no ar agora, mostrando que o carro que foi apreendido, ele estava sendo levado para o DTP no dia 31 de maio. E aí nós temos o auto de apreensão, então 31 de maio foi o dia, esse é o documento do DTP, a gente fez um destaque aqui para mostrar, o DTP decidiu, por uma incompetência deles lá também, por uma demora do serviço público, que também a gente já conhece de muito tempo, eles demoraram 1 mês para agendar a vistoria no carro. O que o cidadão pode fazer? Ele comprou o carro para virar táxi. Ele não rodou com o carro, porque estava sem placa, não estava licenciado, aguardando que o DTP falasse assim, pode trazer o carro aqui. O dia que o DTP falou que podia levar o carro lá, foi no dia 31 de maio. Completava 1 mês da compra do carro. E aí, no dia 31, seguindo para o DTP, é parado pela polícia o carro. Nós temos, inclusive, o auto de apreensão, não dá para ler direito, está manuscrito, né? O policial fez o auto de apreensão exatamente no dia 31 de maio. Agora, o policial, com todo respeito, faltou compreensão, faltou bom senso para esse cidadão. Porque eu estou falando para você, olha, eu estou levando o carro para o DTP, que a prefeitura me mandou levar lá. E aí o policial, não, intransigente, quis ser mais realista que o rei e apreendeu o carro. Não sei com qual interesse, não sei qual é o policial, não sei. Porque ele poderia, inclusive, ter seguido para ver se o carro ia até o DTP, poderia ter feito isso. Agora não, intransigente, a gente vai ver já na sequência o auto de apreensão, o carro foi apreendido. E aí é interessante, né? Aí volta aquela ciranda toda. O carro é apreendido em São Paulo e é levado para um pátio fora de São Paulo. Não dá para entender por que há essa predileção para levar os carros para pátios particulares. Porque esses pátios na Grande São Paulo, no interior, a maioria deles é pátio particular. Então, nesse caso, foi levado para Caieiras o carro. E aí virou aquela mesma história de sempre. Não consegue liberar o carro. Esse aí é o auto de apreensão, não dá para ver direito, mas tá lá escrito. A apreensão aconteceu exatamente no dia 31. Olha que... Mas também vou te falar uma coisa, hein? Vai dar azar assim na cara do chapéu, hein? Agora o policial é que foi intransigente, né? Isso, assim, o poder público, o servidor público, né? Por isso que se chama servidor público, porque ele tem que perceber, ele não pode ser um teleguiado. Tem que perceber. Olha o mal que causaram para essa pessoa, que agora vai ter que pagar. Olha a situação esdrúxula. Para ele licenciar o carro como táxi, ele tem que tirar o carro do pátio para levar para o DTP. Mas ele não consegue tirar o carro do pátio se ele não licenciar antes. Então ele vai ter que licenciar como carro particular, pagar uma bala de IPVA que ele não pagaria como táxi. Olha o prejuízo que se impõe a uma pessoa que só quer trabalhar. Ele não fez nada de errado. Ele comprou um carro, quer licenciar o carro e não pode licenciar, porque de um lado está a prefeitura, do outro está o governo do estado. Essa é a situação que se impõe. Agora, com que interesse? Por que essa sanha de apreender carro? Ninguém está contra aqui a apreensão de carro que esteja irregular,
esteja colocando em risco as pessoas, que tenha suspeita de roubo, de furto, nada disso. Estamos falando de pessoas que querem trabalhar, querem produzir e estão sendo proibidas, nesse caso aqui, pela prefeitura e pelo governo do estado. E aí, o que vai acontecer? Vai cair na mão de um despachante picareta. E aqui eu estou chamando de despachante picareta, não estou dizendo que todos são picaretas, mas que tem muito despachante picareta, tem. Aliás, ontem a polícia mostrou isso. Foi a própria polícia que disse isso quando falou daquele esquema de compra de uma senha para desbloquear carros, né, para você apagar multas do prontuário. Essas senhas que eram compradas pela líder do grupo, mas esse contato todo era feito por despachantes. Então vamos separar o despachante honesto do desonesto, mas que tem despachante desonesto, como tem em qualquer categoria, tem mesmo. E aí vale a pena lembrar o que disse um despachante para mim aqui, falando que de fato é uma máquina de fazer dinheiro, esses pátios que ficam no interior e na Grande São Paulo, para onde são levados os carros e que você só consegue liberar os carros se você pagar propina. Vamos lembrar. São pátios particulares. Além dos valores ser absurdos de diária, guincho, para você tirar o carro lá, mesmo com a autorização do Detran, eles ficam pedindo um monte de coisa, segurando o carro mais um tempo para poder ganhar mais diária. Nossa senhora. Aí fala, tá faltando uma vírgula aqui, você tem que arrumar isso daqui. Tá faltando isso daqui, você tem que arrumar isso daqui. Entendeu? Sacanagem? Os caras estão deitando e rolando nisso daí. Que absurdo, né? Agora, me diz uma coisa, se eu fizer com o senhor, em quanto tempo o senhor consegue liberar o meu carro lá do pátio? Eu vou te prometer para hoje ainda o ofício de liberação. O senhor consegue liberar hoje o carro? Isso. Sai no mesmo dia, no máximo de um dia pro outro. Caramba, hein? Tá louco. Quer dizer, tem que conhecer mesmo o caminho das pedras, né? Se não souber com quem falar e o jeito certo de falar, não consegue liberar mesmo, né? É até absurdo o que eu vou falar, mas o Detran é uma máquina de fazer dinheiro. É criar dificuldade para depois vender a facilidade, né? É isso mesmo, é bem isso mesmo. E aí, para fazer tudo isso, para liberar no mesmo dia, o senhor cobra quanto? Eu cobro 350 para fazer todo o esquema. Para poder fazer a pesquisa, para poder mandar lá e receber aqui e mandar para o senhor aí. É isso. Aí fica todo mundo feliz. Fica todo mundo feliz. Menos o cidadão, né? Menos o cidadão. Então é isso. Então é um jogo pesadíssimo, viu? O jogo é pesado mesmo. Por isso que ontem, quando a gente falou sobre esse assunto, dessa operação, para tentar identificar toda essa quadrilha que envolve o Detran, eu falei e vou repetir, estão mexendo num vespeiro e tomara que a polícia vá até o final nessa história, porque tem muita gente envolvida, mas é muita coisa envolvida porque é muito dinheiro envolvido, Então, quase 200 milhões foi o que disse a polícia, né? 180 milhões, algo parecido com isso. É muita grana. A senha que aquela líder do grupo comprava, ela pagava 60 mil por mês. 60 mil por mês. Você imagina o quanto isso representava no final para essa quadrilha toda. Então o esquema é pesado, não é de hoje, tomara que isso seja desvendado nessa nova operação e a gente vai acompanhar tudo muito de perto.